Entrou. Boa noite a todos. Eu queria agradecer a todos os nossos espectadores, a todos aqueles que têm nos acompanhado nas últimas quintas-feiras, com o nosso tema aqui, o nosso tema central aqui, o mitos e fake news. E desde quando nós começamos a fazer essa série de lives, tinha um tema que, na verdade, sempre, de certa forma, nos deixou ansiosos em ver. Que é, na verdade, a participação da mulher nesta crise, nessa pandemia que a gente tem vivido. E hoje a gente teve, assim, eu diria que um enorme prazer, um enorme orgulho de estar aqui junto com 5 mulheres aqui que têm criado e têm feito história, não só no Brasil, nessa pandemia, mas em inúmeras outras oportunidades. No momento em que a gente está falando muito sobre gestão, sobre liderança, sobre disposição para falar, autoridade, fica muito evidente. E eu sou médico, sou da área da saúde, me formei em 1980 no Rio de Janeiro, acompanho algumas dessas nossas participantes aqui nos últimos 20, 25, 30 anos aí. E assim, para mim, antes de mais nada, como médico, é um orgulho, como profissional da saúde, é um grande orgulho ter essas pessoas aqui, não só na área da saúde, como médicas, como também enfermeira. Eu vou começar aqui, então, agradecendo muito a todas vocês por tudo que vocês têm feito por milhares de pacientes nesse país ao longo dos últimos anos. Inúmeros pacientes foram salvos por intervenções de vocês. Foram salvos porque vocês se preocuparam com o próximo. E quando é no momento que a gente fala tanto de compaixão e empatia, eu acho que sobra compaixão, não sobra empatia, mas sobra profissionalismo, sobra conhecimento, sobra vontade, sobra disposição, sobra ciência. E isso tem faltado, de certa forma, no nosso país. Eu vou começar apresentando, então, os nossos participantes, as nossas participantes de hoje. Meu companheiro de jornada, Dr. Márcio Lacerda. Junto com ele, nós vamos estar hoje aqui com a enfermeira Renata Prieto, que é embaixadora da Federação Mundial em Cuidados Intensivos, uma enfermeira que se envolveu com toda a organização e sistematização dos hospitais que foram organizados aqui em São Paulo para essa pandemia. Depois a gente vai querer ouvir um pouquinho dela agora. Estão desmontando os hospitais, tem gente preocupada com isso. Renata, depois eu queria que você falasse um pouco sobre isso. A professora Eunara Márcia Amigo, que é pneumologista do Núcleo Avançado de Tórax do Hospital Sírio-Libanês, e que publicou um trabalho que acabou sendo uma referência para o mundo inteiro relacionado às questões relacionadas às microtromboses pulmonares e com a discussão se da utilização ou não de anticoagulantes nesses doentes. Fez história com relação a isso e tem sido também muito interessante. Depois nós vamos querer um pouco que você fale sobre isso. A professora Esther Cerdeira Sabino, que é imunologista, é professora associada do Departamento de Moléstias Infecciosas e Parasitárias da Universidade de São Paulo e ex-diretora do Instituto de Medicina Tropical da USP, e foi quem sequenciou para a gente o SARS-CoV-2. Isso é um extremo orgulho para a ciência brasileira, colocar isso para o mundo inteiro. Então, mais uma vez aqui, a gente... É isso, professora Margarete. Nós vamos ter junto com a gente a professora Ludmila Abrão Lajar, cardiologista e intensivista, diretora da Sociedade Brasileira de Cardiologia e provavelmente uma das médicas mais aguerridas desse país e extremamente profissional e competente. E praticamente do que a gente tem visto no Brasil nos últimos anos, em termos de uma mudança e um número de publicações muito grandes no exterior, a professora Ludmila tem pontuado em relação a isso. Então, a gente agradece muito a ela todo o empenho, todo o trabalho de pesquisa, toda a ciência que ela tem desenvolvido, e ela tem inspirado muita gente por esse país afora. E não por último, eu deixei a professora Margarete Dalcon, que é pneumologista e pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz. A gente pode agora aqui abrir um leque. Uma das pneumologistas que, quando a gente fala em pandemia, quando a gente fala de uma série de estudos no Brasil, a gente utiliza a professora Margarete como referência aqui e no mundo. Então, a gente tem orgulho da ciência brasileira quando a gente tem alguém da estatura da professora Margarete com a gente aqui hoje e pontuando na ciência pelo mundo afora. A gente tem um enorme orgulho de estar aqui com esse grupo. E aí eu vou começar fazendo uma primeira pergunta para vocês.
Vocês são todas mulheres corajosas, destemidas, fortes, pesquisadoras da ciência, decisivas, corajosas. Mas vocês também são mães, vocês são filhas, vocês são netas. Eu queria saber de vocês o seguinte: vocês têm medo ou vocês se sentem seguras morando no Brasil nesta pandemia? Eu vou começar pela mais jovem. Ou não? Vamos começar por quem? Eunara, começa falando para a gente. Eu acho que medo, é engraçado, né? Eu não senti medo no começo, eu senti, assim, uma vontade grande de fazer alguma coisa diferente do que tinha acontecido no resto do mundo. Desde o primeiro dia que eu fui lá para o hospital, mas eu senti muita tristeza de tudo que aconteceu. A gente já estava conversando agora com a doutora Margarete, essa linha política, essa linha de inverdades que foram crescendo e prejudicando o nosso trabalho. Isso me deixou muito triste. O único medo que eu tive foi o medo de passar a doença para os meus familiares. Isso eu tive. Então, eu não vejo minha mãe faz 4 meses já. E minhas filhas, que moram comigo, eu tomo todo cuidado para não passar para elas. Ficar doente, eu não tive. Perfeito. Renata, e aí? Voltando no hospital para tudo quanto é lugar, quem medo está tranquila? Bom, vamos lá. Que honra estar aqui com vocês hoje. Obrigada pelo convite, doutora Eunice. É sempre maravilhoso. Esse canal só deixa a gente mais contente de poder estar juntos. Sabe que é curioso isso, né? Porque falar que eu tive medo, não. Medo, óbvio que o desconhecido nos gera medo, nos gera tensão, mas a vontade de ajudar, de colaborar, eu acho que tem sido muito maior, né? A gente tem esse espírito de luta, de ser o guerreiro, mas eu tenho tomado o cuidado, por exemplo, de também não ir até os meus familiares. Então, a última vez que eu vi os meus pais foi em fevereiro, só conversamos por videochamada, mas falar que tive medo de estar no front, de ir para essa luta, em nenhum momento, Enes. Tá bom. Professora Esther, a senhora já deve ter vivido outras epidemias nesse país, né, em algumas situações críticas. E, assim, eu gostaria muito de ouvir a senhora com relação a esse momento de insegurança, esse momento de medo, mas essa questão do país como um todo e a resposta do país em relação a essa pandemia. Qual a opinião da senhora, professora? Então, eu fiquei muito triste desde o começo, quer dizer, quem viveu a epidemia de AIDS de todo o país, assim, ser liderança na resposta. Essa epidemia foi muito triste, você vê tudo da forma como andou, mesmo no medo institucional do que poderia acontecer. Eu moro na Avenida Paulista, então volta e meia tinha aquele pessoal passando, buzinando para abrir tudo. Então, realmente foi muito triste a gente não ter tido uma resposta como foi a resposta, por exemplo, de HIV, que eu participei no começo, era jovem, aí veio tudo aquilo, você participava do programa e era um programa vencedor, então foi muito triste ver agora isso não acontecer desse jeito aqui, quando a gente tinha a chance de ter uma resposta muito melhor. E ser exemplo para o mundo. Ludmila, em alguns momentos, você foi até cotada para ser ministra da Saúde. Olha só. Para a gente ia ser um orgulho. Agora, estou dizendo o seguinte, olha que desafio. E aí, olhando esse cenário todo de medo, segurança, esse país aqui, e aí, como é isso? Olha, eu concordo com a posição da Renata, da professora Esther, que assim, nós que estamos aí na linha de frente, a gente não teve medo individual. O nosso receio, realmente, a nossa missão maior foi cuidar de todas essas pessoas. Então, acho que todas nós que estamos aqui, sem exceção, Eunara, que é minha colega aí de vida, de HC, professora Esther, professora Margarete, Renata, todas nós nos sentimos imbuídas de uma missão tão forte que o medo era o último. Agora, eu não escondo a minha decepção de achar que, depois de 4 meses dessa pandemia,
tudo poderia ter sido diferente. A gente poderia muito ter contado essa história de uma outra forma, caso a gente tivesse tido uma liderança maior, uma organização sistemática, aquilo que nós fizemos como médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, como psicólogos e fonoaudiólogos, como pacientes e familiares, que foi nos unir. Nós faltamos isso. Então, essa falta fez com que a gente se decepcionasse muito. Mas essa decepção, para nós todos que estamos aqui, ela foi mais um estímulo para a gente lutar ainda mais, para poder compensar, para ajudar as pessoas. Minha família mora em Goiás, minha preocupação é grande com os meus pais, com as minhas tias, tios, primos. Eu não os vejo há 4 meses. A gente minimiza isso por vídeos, mas eu sinto que eles estão vivendo isso comigo. Então, cada dia que eu vou no HC, eu faço um vídeo ali na porta, eu dou oi para o meu pai, hoje mesmo eu falei com a minha sobrinha. Então, é assim que a gente vai vivendo, e eles entendem. E a saudade é minimizada quando vê que agora a gente é do mundo, a gente é do país, a gente é das pessoas. Então, é um sentimento, ao mesmo tempo, muito forte, né? Que está passando por todas nós. Essa questão de ministério foi mais uma bagunça, né, Inês? Uma fala daqui para lá, mas eu tenho certeza que qualquer uma de nós, por mais que a gente saiba que politicamente o Brasil está vivendo uma guerra muito difícil, qualquer uma de nós, sendo chamada para qualquer coisa, a gente não titubearia, a gente ia. Porque a gente fala assim, é missão, a gente tem que ir, tem que fazer. Então é desse jeito. Mas eu sou uma médica de beira de leito, você sabe disso. Ia ser muito difícil eu ficar dentro de um prédio com um monte de burocrata, gente roubando, o que eu ia fazer? Eu ia brigar com todo mundo, não ia dar certo. O meu negócio é ficar na beira do leito. Eu ia querer ir em todas as UTIs, aos hospitais, que é o que eu sei fazer, sem dúvida. Professora Margarete, olha, esse cenário todo, teve duas estava frases ouvindo. aqui, missão e liderança. Missão e Como? liderança, as duas palavras, missão e liderança, eu vi quase sempre de uma forma muito contínua. E acho que a senhora podia falar também um pouco sobre isso, não? Acho que sim, eu acho que o medo e essa tensão toda que nós passamos, Enes, a gente também aprendeu que pode ter um papel um pouco diferente daquele da nossa rotina, né? A gente tem um papel de ensinar, mas nós vivemos uma experiência muito nova, né? Primeiro, tudo que é novo nos assusta um pouco. Então, era uma doença nova, da qual nós tínhamos só perguntas e pouca resposta. Então, nós vivemos vários tipos de medo, eu acho, né? E sobrepassamos e vencemos todos eles. Nós vencemos o nosso próprio medo diante da possibilidade de contaminação e da equipe, nós vencemos o medo das famílias, porque nós tínhamos que, de certa maneira, ao longo, e temos ainda, né, que consolar as famílias, o medo dos pacientes, a solidão que gera uma doença infecto-contagiosa dessa magnitude, enfim, os pacientes sofreram muito por medo, então coube a nós, nos momentos mais difíceis, auxiliá-los para que controlasse, para isso era preciso que nós resolvêssemos conosco, era quase uma psicanálise, digamos assim, sozinha, né, com os nossos pacientes e conosco. Então, assim, sem dúvida nenhuma, eu diria, e depois o medo quando a gente fica doente, né, eu fiquei doente, enfim, essa doença é uma doença que gera medo, então com isso eu entendi o medo dos pacientes que eu tratei e trato, né, essa vivência, é claro que eu não estou dizendo, ninguém precisa passar por isso, porque é muito ruim, é uma doença que maltrata muito a gente, mesmo não ficando grave, né, a gente vai contando dia após dia, acabei a fase virêmica, vou entrar na fase inflamatória, quando é que eu vou ver a margem do outro lado, enfim, tudo isso é muito difícil, mas é preciso, e sem dúvida nenhuma, a nossa experiência médica, a nossa experiência de docente, a nossa experiência pessoal, da nossa própria vida, nossas trajetórias para chegar onde nós chegamos, sem dúvida nenhuma nos auxiliou muito para que nós vencêssemos tudo isso, o medo. Então hoje, eu considero que isso é controlado. Agora, me entristece muito, viu, Enes? Queria concluir essa primeira intervenção dizendo isso, me entristece muito, há pouco eu dizia isso a Eonara, talvez nós não precisássemos ter chegado, depois de 4 meses dessa epidemia no Brasil, a um momento desse luto, né, porque eu me agrego ao luto de tantas famílias e de tantas mortes desnecessárias que a epidemia poderia ter poupado. Então, acho que esse medo, de certa maneira, ele se propaga num luto ao qual eu também me uno junto a tantos que foram
muitos que não precisavam ter partido. Perfeito. Essa primeira pergunta tinha muito de um intuito de mostrar o lado não da pesquisadora, da cientista, daquela que é brava, que luta no dia a dia para descobrir e para tratar dos seus doentes. É daquela pessoa preocupada com o seu semelhante, daquela pessoa preocupada com o próximo. E que, em função disso, se doa em relação. Isso eu diria que a gente está resgatando muito, todos nós aqui, o papel do profissional de saúde, aquilo que eu diria que, na verdade, era um pouco da importância que a gente tinha no passado. Eu creio que, apesar disso tudo, a gente está conseguindo resgatar esse papel. Márcio, por favor. Eu concordo com você. E aí, essa história da epidemia, eu gostaria de saber o primeiro backstage da epidemia. Como foi o sequenciamento desse vírus? Professor Esther, querendo falar como é que aconteceu isso, a história? Uma historinha. Então, na verdade, a gente estava fazendo sequenciamento de dengue, era que a gente estava se preparando para a epidemia de dengue, a gente já vai ter uma epidemia grande. O projeto que eu trabalho era para dengue. Mas quando começou a ter os casos na China, e a gente começou a achar que ia chegar aqui, todo o material necessário para o sequenciamento do Covid a gente adquiriu já em fevereiro, bem antes dos primeiros casos. Então, quando os primeiros casos chegaram no Instituto Adolfo Lutz, o projeto é em conjunto da Universidade de São Paulo com o Instituto Adolfo Lutz, nós estávamos lá e aí o pessoal que sequenciava, a gente sequenciou rapidamente. Foi por isso que deu para fazer rápido. A sequência hoje, a metodologia já demora 24 horas, 48 horas, quando você precisa repetir. Então, por isso que foi rápido, mas porque a gente teve esse preparo, acho que isso é uma coisa feminina, de se preparar bem, pensar todas as etapas, estar pensando em pequenos detalhes, então, quando o vírus chegou, a gente já estava com todo o material pronto para fazer o sequenciamento. Houve alguma surpresa? Professor, houve alguma surpresa em relação ao sequenciamento? Não, na verdade, observou aqui? Esse primeiro estudo é mais descritivo, é uma coisa simples, talvez para mim tenha aparecido mais na imprensa do que realmente cientificamente é você fazer esse primeiro passo de sequenciamento. Agora que a gente está com um número maior, que a gente está analisando as novas sequências, dá para ter uma ideia melhor de como evoluiu, de quando chegou, e é isso que é mais, que eu acho que tá interessante. Por exemplo, a gente saber que do que a gente detectou agora recentemente, de 400 amostras sequenciadas, tem 104 diferentes, mas só 3 são responsáveis por 75% das sequências, que originaram a sequência. Então, dá esse sentido de quanto realmente um indivíduo acaba transmitindo para muitos, e essas 3 originais é que deram origem à nossa epidemia. Interessante, né? Eu vou fazer uma pergunta para a Eunara, mas depois eu gostaria muito que tivesse um comentário da Lud e da Margarete. A Eunara publicou um artigo que foi considerado um artigo de extrema importância relacionado a um achado anatomopatológico de microtrombose na circulação pulmonar, e a partir daí começou uma grande discussão em relação a esse fenômeno trombótico na circulação pulmonar. Leonara, explica para a gente aqui, para os nossos espectadores, um pouco do que foi esse achado e, do ponto de vista anatomopatológico, o que isso significou para entender a doença e um tratamento dela. E depois eu queria que a Lud e a Margarete comentassem sobre isso, por favor. Pois não. Então, na verdade, essa coisa aconteceu porque uma das primeiras pacientes graves que eu vi com a Covid-19, se não foi a primeira, que foi lá no finalzinho de março, ela tinha uma característica que era assim, ela tinha um pulmão que era fácil de ventilar, mas o oxigênio não trocava, ele parecia quando a gente vê alguma coisa vascular mesmo, porque para você conseguir trocar oxigênio no pulmão, ele tem que chegar no alvéolo e daí passar para a circulação. Parecia que ele chegava no alvéolo, o pulmão distendia bem, mas não trocava oxigênio, ela estava precisando de 100% de oxigênio, então parecia um fenômeno vascular. Mas eu fiquei na dúvida, porque
nunca tinham falado isso antes, no mundo inteiro falavam que era uma SARA, e assim, conforto respiratório. Eu falei, mas parece trombose. E nessa hora que eu falei, parece trombose, ela trombosou o dedão, assim, na minha frente, foi muito, muito claro. E eu me lembrei, e a Ludmila vai lembrar também, quando eu trabalhava na REC, faz 30 anos, lá na REC do INCOR, eu via muita circulação extracorpórea em cirurgia cardíaca com um oxigenador que chamava oxigenador de bolhas, e ele borbulhava oxigênio no sangue e fazia ativação plaquetária, e os pacientes tinham muita coagulação intravascular trombótica. Então, na mesma hora, eu me lembrei daquele quadro que eu vi quando eu era jovem, lá quando os dinossauros andavam na Terra. Aí, eu falei, mas a gente trata isso com anticoagulação. E na mesma hora eu liguei para o Dr. Elbio D'Amico, que é meu guru hematologista desde aquele tempo, né? E falei, Dr. Elbio, ele não estava indo no hospital porque ele era do grupo de risco, tal, ainda não tinha, agora já está com a gente, graças a Deus. E aí eu falei, doutor Elbio, parece aquela CIVD trombótica da SEC. Eu vou dar heparina porque eu acho que é isso. Ele falou, nossa, jura? Aí tirei as fotos, mostrei para ele e a gente foi fazendo junto. Eu comecei com heparina e essa paciente foi melhorando muito rápido. Em 12 horas ela estava já com 35% de entrada de oxigênio e o dedão começou a ficar rosa. E aí é que eu liguei para o pessoal lá da patologia que estava fazendo as autópsias, né? O professor Saldiva e a Marisa. E eu falei, gente, acho que tem microtrombo na circulação, vamos olhar isso agora. Eu deixei a Marisa e o Amaro, que é um colega muito querido lá, que é infectologista e patologista, ele já tinha visto isso nos cadáveres, já estava falando, Nara, eu precisava que você me falasse disso para a gente convencer o pessoal que não é uma SARA simples, que tem trombose. E aí a gente foi juntos, aquele dia a gente ficou na faculdade até umas 3 da manhã, 2h30 da manhã, quando a gente acabou de escrever a letra, eu falei, nós temos que mandar isso hoje. Cada minuto que a gente fica quieto, morre uma pessoa sem precisar, como disse a doutora Margarete. Então, aquela angústia grande de quem está numa guerra, querendo se expor esse achado para o resto do pessoal prestar atenção nisso, né? Então, foi uma coisa uma coisa que eu já tinha visto antes na vida, por uma outra causa, com a ajuda de colegas queridos, o doutor Elbio, que foi fundamental, esses colegas da patologia também, e todos os colegas da UTI do Sírio, que me ajudaram também e acreditaram em mim nesse começo, porque era uma pessoa falando sozinha, né? E a gente foi vendo isso acontecer repetidas vezes. E aí depois o mundo foi vindo com mais dados, e agora está mais fácil falar disso, né? Mas foi isso, foi uma coisa de uma experiência anterior. Perfeito. Professora Ludmila, quer começar comentando? Os estudos da Eonara foram, assim, a observação da Eonara foi brilhante, porque ela foi uma observação que foi mudando o nosso entendimento clínico. A gente via isso nos doentes, a Eonara foi uma das primeiras a perceber essa hipoxemia com paciente relativamente eupneico, ou uma hipoxemia com pouco infiltrado pulmonar, e depois do que a Eonara chamou atenção, e nós começamos já de uma maneira bastante intensa a dosar dímero D, a partir disso, a avaliar a gravidade desses pacientes de acordo com os marcadores inflamatórios e observar na prática clínica uma melhora com a anticoagulação. Todos nós que estamos com esses doentes críticos, a partir da observação da Eonara e do estudo chinês, que mostrou que o dímero D isoladamente era fator de risco para a mortalidade, nós passamos a individualizar a indicação de anticoagulação à beira do leito e observamos melhora significante de hipoxemia, mesmo depois de você fazer tudo com a ventilação, que a gente já sabia, depois de anticoagulação. E nós agora estamos fazendo no Hospital das Clínicas um estudo muito interessante. Nesse momento está tendo até um experimento nesse momento. Nós estamos pegando, a Eonara é parte disso também, pacientes que têm angiotomografia, ele tem dímero D elevado, ele tem angiotomografia negativa, porque nem todos têm trombo em grandes vasos. E aí nós estamos levando para angiografia e estamos colocando catéter com OCT, que é o tomógrafo de coerência óptica, e nós estamos encontrando trombos com angiotomografia negativa, o que bate com a hipótese da Eonara. Agora, o que falta para nós é um estudo confirmatório, randomizado e controlado,
que vá nos dizer que, empiricamente, baseado em dedímero, vale a pena anticoagular esses doentes. Mas a forma grave, nós todos clínicos, de beira de leito, já estamos anticoagulando. Claro, avaliando risco-benefício, uremia, disfunção plaquetária, já tem estudos com tromboelastometria. Eu acabei de receber um equipamento lá no HC, então a gente vai melhorar a nossa propedêutica. Mas a questão da anticoagulação foi um achado clínico que, junto com o achado anatomopatológico, mudou a nossa forma de avaliar esse doente. Falta estudo confirmatório, não tem dúvida em termos do benefício da anticoagulação terapêutica, mas nós já sabemos à beira do leito que aquele doente mais grave, que tem mais inflamação, que tem mais dímero D elevado, ele tem microtrombo e possivelmente ele deva se beneficiar de anticoagulação e de medicações imunomoduladoras. Então, parabéns, Eonara, é um orgulho para nós e foi um achado que depois as outras pessoas vieram contar e confirmar. Perfeito. Professora Margarete, a senhora como pneumologista, essa doença é uma doença nova em relação àquilo que você acreditava em relação ao Covid? Enny, sem dúvida nenhuma, foi um aprendizado enorme para nós e muito doloroso, porque provavelmente, Enny, nós perdemos pacientes porque não detectamos essa trombogênese tão pesada na microcirculação pulmonar. Eu não tenho dúvida de que todos nós perdemos alguns pacientes porque interpretamos desde o início como a doença que foi descrita como uma pneumonia dita atípica, que na verdade a maior parte dos pacientes internava com quadros respiratórios iniciais. O paradoxo clínico rapidamente nos chamou a atenção de pacientes que chegavam com uma hipoxemia importante e falando naturalmente. Então, havia esse paradoxo que, desde o início, desde uma fase muito precoce, nos chamou a atenção. E depois nós entendemos que o fenômeno não era um fenômeno apenas inflamatório, no sentido de descamação da parede, das artérias, etc., da microcirculação, mas que era uma trombogênese na microcirculação pulmonar e, eventualmente, comprometendo outros órgãos da economia também. Isso levando os pacientes, muitas vezes, à insuficiência renal, numa fase ainda relativamente precoce de doença, passado aqueles primeiros dias. Então, eu acho que essa fase, digamos assim, esse perfil que nós hoje está tão claro para todos nós, que caracterizava essa, digamos assim, essa hipoxemia silenciosa, como assim foi chamada, quer dizer, mas esse perfil bifásico da fase virêmica e depois essa fase inflamatória enorme, sem dúvida nenhuma, e hoje eu considero, viu, Enes, que isso é o grande ponto de interrogação para a resposta terapêutica, que nós vamos ter que chegar a um tratamento, digamos assim, não ideal, mas adequado para a Covid-19 em formas graves e não graves, porque hoje nós estamos seguros de que, ao internar um paciente não grave, que não precisa de ventilação mecânica, mas que precisa ser hospitalizado para receber oxigênio de alto fluxo, nós já fazemos anticoagulação nele. Quer dizer, então, assim, porque nós sabemos que esse doente vai entrar na fase inflamatória e que ele tem muito risco de fazer, sobretudo se ele tem algum fator de risco de predisposição, de alguma condição prévia que aumente esse risco. Então, assim, esse aprendizado dos últimos meses foi para nós, hoje eu diria que é relativamente tranquilo, né? Nós internamos um paciente e nós já entramos, eu particularmente tomei anticoagulante, porque tinha um dedímero relativamente, não era nem muito aumentado, mas eu tinha tanto medo de trombose, senão eu ia ter que chamar a Eonara para cuidar de mim, a Ludmila, né? Enfim, mas enfim, eu não tenho dúvida, mas foi um aprendizado que mudou o curso da doença. Hoje eu não tenho dúvida de que nós passamos a perder, a salvar mais vidas, depois que entendemos que esse paciente precisa precocemente de ser anticoagulado, que é o que nós temos feito a maior parte dos serviços aqui no Rio, e eu imagino que em todos os lugares. Perfeito. Então, assim, só para a gente confirmar, então, quando vocês olham a questão terapêutica da Covid, vocês entendem que o anticoagulante é uma droga extremamente importante na condução desses casos que serão hospitalizados. É assim que vocês entendem? Sim. E aí, uma coisa importante que eu queria falar, assim, por que anticoagulante a gente usa sem esperar estudo randomizado e essas outras coisas que são defendidas aí pelos heróis da pandemia, a gente não aceita e não faz? Então, esse é um ponto importante. Primeiro que heparina
é uma medicação que a gente já usa em paciente E eu vou te crítico perguntar. há muitos anos. Segundo, que existe uma plausibilidade biológica muito forte. Então, a gente tem a fisiopatologia da doença, nós temos os estudos anatomopatológicos e, na beira do leito, de uma maneira honesta e transparente, nós estamos ponderando riscos e benefícios de uma droga conhecida e amplamente aplicada em humanos com uma condição muito parecida, que é em sepse, em CIVD da sepse. Então, isso a gente tem que estar sempre falando. É a mesma história do corticosteroide. Mesmo antes do estudo Recovery, muitos de nós já usavam corticosteroide. Mas eu não vou usar ivermectina, não vou usar cloroquina, não vou usar não sei o que da arina. Por quê? Porque não tem plausibilidade biológica em humano. Então, isso tem que ficar claro. Muita gente questiona isso, mas aí ela teve uma observação clínica que tem um fundamento anatomopatológico e está fazendo parte de uma fisiopatologia conhecida que tem um biomarcador. Então, isso é importante para que a gente não diga que a gente está usando duas verdades para uma mesma lógica. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida. Perfeito. É isso mesmo, perfeito. E a gente começou o prospectivo, finalmente. Faz 3 meses que eu estou tentando, mas agora vai o prospectivo em conjunto com o pessoal do Canadá e da Holanda, no Hospital das Clínicas. A gente começou hoje. Hoje foi o primeiro paciente. Agora vai. Se Deus quiser, logo, logo tem resultado. Márcio, com você a bola. Vou perguntar para a Renata. Estou vendo a Renata quietinha ali no canto. Renata, vou fazer a famosa pergunta. A pandemia está se distribuindo pelo país, o país é um país grande, nós temos vários Brasis dentro dessa pandemia, situações diferentes. Como a situação está em São Paulo e Rio de Janeiro? Eu, falando do Rio de São Paulo. E em relação aos hospitais de campanha, eles estão realmente sendo desmontados, é isso? É verdade? O que tem acontecido, eu acredito que nós começamos a entender melhor como ia ser o cuidado e o que ofertaríamos para esses pacientes, né? Então, a questão de ter fechado aí o hospital do Pacaembu foi uma questão muito interessante. Nós tínhamos visto São Paulo com os hospitais de campanha tendo uma redução do número dos pacientes, né, chegando até o Hospital do Pacaembu, então uma queda, foi acompanhado aí, foi feita uma fotografia da semana e havia uma queda de 50%. Para que a gente tenha uma ideia, o AMB, nós temos aqui o Pacaembu e o AMB sobre a custódia da prefeitura, com as OSs, SPDM, ABAS e o Albert Einstein no Pacaembu, e teve aí uma queda significante na entrada desses pacientes nessas instituições, nesses hospitais de campanha. Quando nós olhamos para o cenário do que foi montado no hospital de campanha do Pacaembu, no AMB eram 1.800 leitos, e nós chegamos a um pico máximo de internação aí de 340 pacientes, se não me engano. E quando nós olhamos a fotografia lá do Pacaembu, que eram 200 leitos, nós estávamos tendo aí uma taxa, uma média de internação de 80 pacientes, né? Então, isso facilitou a questão de pensar em como ia ser toda essa estrutura de fluxo, né, para tentar fazer com que minimizasse a entrada no hospital de campanha do Pacaembu. E aí, com isso, com essa queda aí no número de pacientes que foram instituídos para o hospital, deu para trazer aqueles pacientes que ainda estavam internados. Na última semana eram 15 pacientes, e esses doentes foram todos, então, direcionados para o AMB. Uma coisa eu acho que chama a atenção, e que eu concordo, aí estava ouvindo muito atentamente doutora Ludmila, Margarete, Leonara falando sobre a questão da hipoxemia no paciente opneico, né, o quanto tem feito a diferença e ajudado a otimizar a utilização do protocolo de heparina, né? Então acho que isso tem modificado também o desfecho lá dentro dos hospitais de campanha. Perfeito. O Márcio, posso só colocar mais um ganchinho aqui para a Renata? Assim, ficou muito claro aqui a importância da oximetria de pulso. Aí eu queria saber da Renata o seguinte: a saúde primária em São Paulo,
porque esse é um ponto importante. A Itália perdeu muita gente em casa, a Espanha perdeu gente em casa, a monitorização, porque a gente ficou falando, fica em casa, fica em casa, fica em casa. Aqui também, coitado, aqui ficou em casa também. e morreu. Também. Tá certo? Então, eu queria entender o seguinte, a saúde primária em São Paulo, e aí vocês podem depois me falar um pouco sobre a experiência de vocês, olhar pelo Brasil afora. A saúde primária, o esteto da saúde primária não tinha que ser o oxímetro de pulso nessa pandemia? Aí a minha pergunta é, a gente tinha oxímetro de pulso para esse povo usar? Não. Segunda coisa importante, EPI. A gente tinha EPI para esse pessoal usar para poder chegar na casa de quem estava doente para controlar? Qual a sua opinião, Renata? Bacana. Bom, eu sou uma apaixonada pelo SUS, né? Eu acredito que cada vez mais nós precisamos investir na atenção primária. E fica muito difícil nós falarmos desse investimento da atenção primária quando, por exemplo, o agente comunitário de saúde, que poderia ter feito um trabalho fantástico para a gente, né? Ele não tinha, num começo aí, um equipamento de proteção individual. Ele não tinha, muitas das vezes, a orientação sobre o que fazer, né? O como agir e o como chegar e conversar com essa população, né? Porque é muito isso, né, eles? Então, fica em casa, poxa, mas eu fico em casa em qual condição, né? Quando é que eu busco a ajuda? Então, isso é importante. Eu acho que nós pecamos ainda muito na questão comunicação. Nós não nos comunicamos muito mal, visto que até hoje, aqui em alguns nichos em São Paulo, você não consegue ter a efetividade de uma ação muito simples, que é o uso da máscara de proteção. Então, a gente tem essa dificuldade. E eu acredito que uma medida que seria extremamente eficiente seria ter investido nesse agente comunitário de saúde, ter colocado ele mais próximo da comunidade. Então, acho que a gente perdeu um tempo, um time muito importante que poderia ter sido trabalhado melhor. Tá ótimo. Pois não, pode comentar, por favor. Por favor. Tá, pode comentar. Não, eu ia só comentar claro. que eu tive uma experiência muito interessante, eu pude participar de um grupo de pesquisadores junto lá em São Caetano com a atenção primária, que eu achei que seria muito legal replicar, que é você realmente dar atenção para o paciente na área comunitária. Então, foi feita uma organização do serviço de tal forma que o indivíduo doente pudesse ligar